Fala pessoal que sobreviveu aos anos 70, 80, 90 e início dos 2000. Hoje o nosso DeLorean está abastecido com plutônio de alta octanagem nostálgica. Vamos abrir aquele baú empoeirado da memória, aquele que range mais que porta de filme de terror, para revisitar os brinquedos que moldaram nosso caráter, nossa paciência ou a falta dela. E provavelmente a decoração permanente de alguma cicatriz no joelho. Preparem-se, porque a viagem vai ser longa, cheia de comentários ácidos, lembranças com data marcada e histórias que talvez vocês tivessem bloqueado. Vamos organizar essa bagunça por época, começando lá atrás. Começamos numa época onde a simplicidade reinava, mas a diversão já era garantida. E quem não gastou horas no chão com o eterno pega-varetas? Esse é um clássico atemporal, com origens antigas, mas que se tornou um item básico em qualquer casa, com crianças nos anos 70 e 80. A premissa era ridiculamente simples, um monte de varetas de plástico coloridas jogadas numa pilha. O objetivo? Tirar uma por uma sem mexer as outras, mas a execução exigia a concentração de um monge e a firmeza de um cirurgião. A gente prendia a respiração, escolhia a vítima, geralmente mirando na preta, que valia mais e ficava sempre na pior posição, e avançava com o dedo trêmulo. Qualquer micromovimento era motivo para gritaria. Mexeu, eu vi. E ninguém nunca somava os pontos direito no final. A vitória era moral, era ter conseguido tirar aquele palito impossível, simples, barato e gerador de pequenas tensões familiares. Saindo da concentração estática para o desafio dinâmico e doloroso, tínhamos os patins de 4 rodas, aqueles modelos quad, frequentemente feitos de plástico rígido, em cores vibrantes como azul, amarelo ou rosa-choque. Foram a sensação da era disco nos anos 70 e mantiveram sua popularidade nos anos 80. Colocar aquilo no pé já era uma aventura. As tiras apertavam, o plástico machucava o tornozelo, mas a promessa de deslizar suavemente pela calçada era irresistível. A realidade, claro, envolvia muito mais tempo agarrado nas paredes, desequilíbrios súbitos e quedas espetaculares. O som das rodinhas no asfalto era a trilha sonora da nossa coragem, ou falta de juízo. E os joelhos ralados eram medalhas de honra, provas de que tínhamos ousado desafiar a gravidade sobre rodas. E por falar em rodas, mas em escala menor, tínhamos a coleção infinita de Hot Wheels. Lançados lá em 1968, esses carrinhos se tornaram uma febre absoluta nos anos 70 e 80, com designs cada vez mais ousados e pistas que desafiavam a imaginação e a física. O peso do metal de cast, as pinturas detalhadas, às vezes com chamas, as rodinhas que giravam livremente, eram pequenas obras de arte. A gente não só colecionava, a gente criava corridas épicas no chão da sala, construía rampas com livros e cadernos para ver qual deles saltava mais longe e sobrevivia ao impacto. Ter aquela maleta em formato de pneu cheia deles era símbolo de status. E sempre tinha aquele modelo favorito, todo arranhado de tantas aventuras. No universo das bonecas, a realeza era dividida. A Barbie, um fenômeno global, desde 1959, trazia o glamour internacional. Mas no Brasil, a Suzy, lançada pela Estrela em 1966, era a nossa rainha, dominando as brincadeiras nos anos 70 e 80. Ela tinha um rosto mais brasileiro, roupas da moda da época e acompanhou nossa imaginação em 1000 aventuras. A gente criava vidas complexas para elas. Suzy era médica, professora, cantora. Quem lembra da Suzy? Popstar, com microfone, tudo no mesmo dia. Passávamos horas trocando os vestidos minúsculos, penteando os cabelos sintéticos, até a fatídica ideia de dar um corte novo com a tesoura escolar, resultando em tragédias capilares permanentes. Elas eram nossas confidentes silenciosas e estrelas de nossas próprias novelas. E a prova de que a diversão podia vir da física mais básica era o pirocóptero. Esse brinquedo genial em sua simplicidade, popular nos anos 70 e 80, consistia numa haste, uma hélice e um lançador com cordinha.
Você encaixava, puxava a corda com vontade, ouvindo aquele zzz da fricção e zoom! A hélice disparava para o céu, girando lindamente. Era mágico vê-la subir. O problema era a descida, completamente aleatória. Telhados, árvores altíssimas, quintais de vizinhos mal-humorados eram seus destinos favoritos. Recuperar um pirocóptero perdido era uma aventura à parte, envolvendo cabos de vassoura, escadas e pedidos de desculpa. Simples, eficaz e levemente perigoso. A combinação perfeita. E quando a gente queria tecnologia sem gastar pilha, ou porque os pais não compravam mais, recorríamos ao Aquaplay. No seu pico de fama, nos anos 70 e 80, esse era o nosso videogame analógico. Um tanque de plástico selado com água, alguns pinos e um monte de argolinhas, ou bolinhas. O desafio? Apertar os botões laterais, geralmente 2 que sopravam jatos de ar-água, com a força e o timing exatos para fazer as argolas desafiarem a física e se encaixarem nos pinos. Parecia fácil, mas era um teste de paciência infernal. As argolas flutuavam sarcasticamente perto do alvo, davam uma volta e caíam. E a água, com o tempo e talvez alguma microfissura, ficava turva, com uma aparência meio sinistra, mas a gente não largava. Era hipnotizante e frustrante na medida certa. A imaginação pedia heróis de verdade, e o Falcon chegou para atender. Lançado no Brasil pela Estrela em 1977, ele era a nossa versão do G.I. Joe original, mas com um charme especial. Ele era maior, mais robusto que os bonecos que viriam depois. Tinha os incríveis olhos de águia, que se moviam com um botão nas costas. A gente achava aquilo o máximo da tecnologia. A mão biônica que agarrava objetos, ou o dedo do irmão mais novo, e uma variedade de uniformes e acessórios para missões de exploração, salvamento ou combate. Escalar o sofá era como escalar o Everest. O jardim virava uma selva amazônica perigosa. O Falcon era o nosso Chuck Norris de plástico. E para liberar o artista interior sem gastar folhas e mais folhas de caderno, a solução era a lousa mágica. Popularizada a partir de meados dos anos 70, essa invenção era genial. Uma tela coberta por um pó magnético escuro, uma caneta com ponta de metal e uma barrinha deslizante para apagar. O barulhinho da caneta arranhando a superfície enquanto o desenho surgia em linhas claras era muito satisfatório. E o melhor, errou sem problemas. Um rápido switch da barrinha e a tela estava limpa. Bem, quase limpa. Sempre ficava uma sombra fantasma do desenho anterior, um lembrete sutil da sua arte efêmera. Era perfeita para jogar jogo da velha, forca ou simplesmente rabiscar por horas. Nosso tablet analógico. Os anos 80. Cores neon, ombreiras, música pop chiclete e brinquedos que viraram verdadeiras lendas culturais. E um deles marcava presença pelo cheiro antes mesmo de ser visto. Moranguinho. Essa bonequinha que explodiu em popularidade no início dos anos 80 não era só um brinquedo, era uma experiência olfativa. Cada personagem do universo de Moranguinho, laranjinha, limãozinho, uvinha, tinha um cheiro característico de fruta artificial, um perfume doce e plastificado que impregnava o quarto, as mãos, a alma. Era um cheiro tão específico que, se você sentisse hoje, seria transportado instantaneamente de volta para a infância. As bonecas eram fofas, com seus vestidos de retalhos e chapéus enormes. E as casinhas em formato de morango ou outras frutas eram o sonho de consumo. Era um universo incrivelmente fofo, colorido e perfumado. E a eletrônica começava a desafiar nossa mente com o Genius, lançado no Brasil pela Estrela. Por volta de 1980, esse disco voador colorido era o teste definitivo de memória e reflexo. 4 cores, 4 sons distintos. Ele começava lento, vermelho, azul, vermelho. Você repetia, se sentindo um gênio. Mas aí a sequência aumentava, a velocidade dobrava, a musiquinha ficava frenética e o pânico se instalava. Seus dedos voavam pelos botões, seu cérebro tentava acompanhar até que... Bzzzt, errou.
E a culpa nunca era sua, claro. Era sempre o botão amarelo que falhou ou o verde que não registrou. Era viciante tentar bater o próprio recorde ou o do amigo. Se o Genius testava a memória, o jogo cara a cara, popularizado nos anos 80, testava a nossa capacidade de dedução e de fazer as perguntas certas. 2 tabuleiros cheios de rostos caricatos, lembra do Zé Bigode, da Tia Gorda? O objetivo, adivinhar o personagem secreto do adversário antes que ele adivinhasse o seu. Seu personagem usa óculos. Sim, clique-clack, clique-clack. Você baixava todas as carinhas, sem óculos. A satisfação era imensa. É loiro. Não, clique-clack. Mais gente eliminada. A tensão crescia a cada pergunta, até o momento do palpite final. Era um jogo de estratégia disfarçado de adivinhação e ensinava a importância de eliminar possibilidades. A ação tomou uma nova escala com os comandos em ação. Chegando ao Brasil, em 1984, esses bonecos de cerca de 10 centímetros revolucionaram a brincadeira de Forte Apache. Inspirados na linha G.I. Joe, a Real American Hero, eles tinham um nível de detalhe impressionante para a época. Articulações que permitiam poses dinâmicas e, o mais importante e frustrante, acessórios minúsculos, pistolas, facas, mochilas, capacetes, que sumiam com uma facilidade incrível no tapete da sala ou na grama do quintal. A gente passava mais tempo procurando a arminha do Duque do que brincando. Mas a diversão de montar equipes, criar missões contra o Cobra e explodir coisas imaginárias compensava cada peça perdida. Eita, que maratona de lembranças até agora, hein? Passamos pelos clássicos absolutos dos anos 70 e já demos um belo mergulho nos anos 80, terminando com os heróis articulados que perdiam acessórios como ninguém. Mas calma lá, que a nossa máquina do tempo ainda tem muito o que rodar. Essa foi só a parte 1 da nossa escavação nostálgica. Será que o seu brinquedo favorito já apareceu? Ou ele ainda está guardado para a próxima etapa? Fiquem ligados, porque na parte 2 vamos continuar essa viagem, desenterrando mais tesouros do final dos anos 80, atravessando os vibrantes anos 90 e chegando até o início dos anos 2000. Para não perder essa continuação, já sabe, deixa aquele like. Se você curtiu essa primeira viagem, se inscreve no canal para garantir seu assento na próxima e ativa o sininho para ser avisado assim que a parte 2 chegar. Valeu, pessoal, e até a próxima!